Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, queridos ouvintes, onde quer que estejamos, a nós outros, ao pessoal que se encontra aqui na Casa Espírita, que nós, neste momento, nos postemos em atitude de oração. Busquemos auxílio na respiração. É muito importante acalmarmos as batidas do nosso coração. Deus é soberanamente justo e bom. És Pai em todos os momentos. E neste momento, te pedimos que permita aos bons espíritos estejam conosco a nos trazer aqueles fluidos que possam nos trazer o ânimo que nos falta, as forças para os enfrentamentos das nossas dificuldades. Quem sabe, alívio às nossas dores do corpo e também da alma. E para nós outros, a mim, nosso irmão Antônio, as inspirações para trazer a cada ouvinte aquela palavra amiga, aquela palavra que consola, que ampara, que traz as forças, o ânimo necessário. Que assim seja. O nosso trabalho de hoje é impedimentos. Diz Paulo em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A explicação de Emmanuel. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época e, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também na aquisição de vida terrena, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo fardo inútil. Na qualidade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Está aí a medicação para nós hoje, Dilson. O que o irmão encontrou do Evangelho sobre esse assunto? Pois é. É para nós refletirmos, né?
é para nós refletirmos no capítulo, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E quem sabe ali na porta estreita, e se assim for, o capítulo 18, o item de 1 a 4. Pois é, Antônio. Pois é. Na verdade, nós estamos cheios de impedimentos, né? Sempre, se não estamos, nós encontramos, procuramos. É o ponto de vista que nós estabelecemos para escolher e seguir. Vezes nós queremos seguir Jesus. A gente sabe dos ensinamentos do Mestre, mas a gente não escolhe esse caminho. Essa porta é estreita, é difícil, Antônio. Então, quando a gente se depara com essas dificuldades, como aqui se encontram, a cada hora surge um impedimento inesperado. E surge. É o parente frio e incompreensivo. Por aí vai, né? Por aí vai. E por aí vai. E normalmente começa justamente naqueles que mais convivem conosco. O mais próximo. Os mais próximos. Os inconvenientes e os impedimentos começam por ali. E nós esperamos, em regra, quando a gente começa a estudar o Cristo, estudar e demonstrar noções de fé, a gente, eu creio, imediatamente a gente espera que Deus abrande o pensamento dos nossos mais próximos, que Deus mude o outro, né? E quando eu também faço o meu evangelho no lar, quem sabe por vezes eu não faço uma leitura olhando para o defeito do outro, quando na verdade, quando nós aprendemos sobre o banquete do Cristo, a proposta é eu mudar o meu coração, né? E sobre isso, quando Jesus ele se instalava em Jerusalém, e naquela primeira tarde, ele sentado estava numa mureta na frente da sinagoga. E aí então saiu Caifás, né? E aí ele questiona: ô Nazareno, o que tu fazes aqui, né? Porque a fisionomia dele, tudo caracterizava a figura de um Nazareno. Então Caifás já vai direto nele, e Jesus sentadinho ali, quietinho, de forma humilde, olhando a todos. E então questiona o mestre, e o mestre responde: eu aqui estou para encontrar todos pela qual eu posso edificar o reino de Deus em seus corações. Edificar o reino de Deus em nossos corações é no sentido de que nós possamos escolher a porta estreita e aceitar as modificações em cada um de nós, e não esperar que aquele parente mude, que aquela pessoa mais próxima, como nós estávamos falando, mude. Quem sabe nós não podemos então encher a boca d'água e refletir a respeito. O que você acha? A porta estreita não é uma escolha nossa, ela é estreita. Ela é difícil? Esse é o grande detalhe. Ela é estreita naturalmente. Eu preciso passar na porta estreita. A porta larga tem muitas facilidades. E as facilidades não trazem normalmente aquilo que nós precisamos ter. Eu sempre lembro de um dos livros desses romances espíritas que tem sensacionais. Eu não lembro qual deles agora, faz tempo que eu li. E que diz que uma irmã, quando era para encarnar novamente, ela estava no nosso lar. Estava bem lá, não precisava fazer nova encarnação. Mas ela pediu para fazer, porque ela precisava cumprir com alguma coisa a mais aqui na Terra. Uma missão com um parente dela. E ela pediu: mas quer mesmo? Não, eu quero, e vou pedir uma coisa para os irmãos espirituais, antes de descer, digamos assim, para reencarnar. Não quero facilidades na Terra.
eu preciso ter dificuldades, porque as facilidades tornam tudo mais difícil de cumprir com a missão do Espírito. E é uma grande verdade isso aqui. Por isso que a porta, ela é estreita naturalmente, porque as facilidades são muitas nas portas largas. E nós estamos cheios disso, em todos os lugares. Agora, com a pandemia, que as portas ficaram mais estreitas naturalmente também. Sim, pelas dificuldades. É. Mas eu acredito, a porta estreita também, no sentido da renúncia. Exatamente, é de tudo um pouco. Então, quando o indivíduo renuncia, né, os fatores mais acessíveis da vida, e pela qual, por exemplo, o exemplo tu destes, né, tem uma história de exemplo de renúncia do Chico, também. Essa história até pode auxiliar a todos a desmistificar uma situação, Antônio, pela qual nós costumamos olhar para o irmão que sofre e daqui a pouco atribuímos a ele muitos erros, pecados do passado. Então, o fulano tem câncer, tem câncer de próstata, ele então cometeu um crime sexual. Ou fulano ou fulana, né, tem câncer no útero, cometeu abortos. Nada disso. Nada disso. Existe uma outra possibilidade aí. Centenas de milhares de possibilidades. O exemplo, essa história do Chico, vai trazer a todos, então, de uma forma bem clara, bem didática, que não é bem assim. Então, Chico usava um caminho. Ele saía de casa todo dia de manhã para ir para a casa espírita. E ele geralmente ia junto com um trabalhador. No caminho da casa espírita, passavam na casa de uma senhora com muitos filhos, e ela tinha um aleijume, ela sofria muito, problemas de saúde diversos e tudo mais. E um dia um trabalhador que acompanhava o Chico questiona o Chico: Chico, essa senhora, ela deve ter errado muito no passado, né? Deve carregar muitas dívidas, porque veja bem, Chico, olha só esse monte de filho, e ela carrega esse aleijume, esses filhos na volta dela que muito pouco fazem. Aí Chico, com aquele jeitinho dele, diz: não, Emmanuel me falou que essa senhora, ela pediu para reencarnar. É um espírito que não precisava mais vir para a Terra. E aí, esses filhos, sim, o Emmanuel disse que são endividados. Mas se não fosse a renúncia dela e a sua resignação, a sua força interior em renunciar aos prazeres do mundo, esses filhos estariam perdidos. Assim, hoje, estão na volta da mãe, aprendendo a amar. Então, por esse ensinamento, nós queremos desmistificar essa questão de olharmos para o irmão em sofrimento e julgá-lo, né? A porta estreita é a porta da renúncia. Por isso ela é muito difícil. Renunciar aos prazeres do mundo, renunciar ao momento de dizer umas verdades para o parente frio e incompreensível, né? Renunciar o companheiro que desertou, ou a companheira. Então a gente quer trazer uma resposta mais imediata quando a porta estreita ela nos propõe a renúncia e o perdão. Julgamentos. Tu falavas agora e eu lembrei dos julgamentos. Quando nós fazemos uma palestra, conversamos às vezes com as pessoas, temos essa possibilidade, a gente às vezes, e não deve fazer isso, ao invés de jogar a palavra contra nós, a gente lança a palavra contra alguém que a gente conhece. Até no Evangelho. O julgamento que... isso é para fulano. A gente lê o Evangelho, né? Isso e aí é para começa a mentalizar, né? O fulano é assim. E em qualquer coisa, a gente não pode fazer esse julgamento. Quem sou eu para ter a minha verdade de julgar alguém? Quem sou eu? Então, já deixa para os juízes julgarem. Deixa para Deus que vai fazer o julgamento final, Jesus. Então, toda a equipe espiritual
já propensa, já escalada para fazer esse trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho sem impedimentos, simplesmente por fazer. O bem se faz por fazer, não por obrigação. Quem faz, faz, e não diz que faz. Como é que é aquele gesto que você faz quando aponta o dedo, tem mais 3 ou 4? É esse aqui, né? Ó. Quantos dedos estão apontando para mim? Né? No mínimo 3. Pois então. No mínimo 3 apontando para mim. É assim a vida. E os meus erros, né? Eu fico julgando e apontando. Não julgueis. Jesus foi claro nisso aqui. Não julgueis para não ser julgados com severidade. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque vez ou outra, até no trânsito, gosto de falar no trânsito, porque o trânsito é do dia a dia. Até no trânsito tu julgas. Está bêbado. Está isso, está aquilo. Quem sabe o cara está correndo para salvar alguém naquela hora. Quem sabe ele está fazendo outra coisa que não precisa estar bêbado para fazer aquilo. Então, esse julgamento faz mal para mim e vai fazer mal para a criatura que eu emiti essa energia negativa para ele. Então, eu preciso começar a emitir energias positivas. Isto é importante. Nós falamos aqui um dia sobre o Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Né? Essa frase tem um poder muito grande. Enorme. Se a gente começasse a pensar todo momento que Deus te abençoe, quanta energia seria distribuída para o universo? Isso, porque aos poucos, né, a gente vai vibrando. No início é mecânico, mas daqui a pouco a gente começa a refletir sobre o sentimento emanado no instante que diz: Deus te abençoe. Vá com Deus. Isto. Vá com Deus, Deus te abençoe. Então são coisas, muda-se todo um conceito, muda-se toda uma percepção, muda-se todo o ar que respiramos, o ar fica benéfico. A doença que está ali, o vírus que está ali, ele é dissipado com a palavra, porque a palavra tem poder, com a palavra que nós dirigimos de bênçãos. As bênçãos dissipam toda e qualquer doença, gente. A gente precisa começar a pensar nisso e mudar as concepções do dia a dia que nós estamos fazendo por aí. Sim. A questão da verdade, né? A minha verdade, a tua verdade. O ponto de vista, o meu ponto de vista, o teu ponto de vista. A história do meu vizinho e a minha, do meu filho, a minha, da minha filha e a minha, são pontos de vista diversos. Sabes, Antônio, que um amigo que era policial militar, a todos os ouvintes, esse amigo, ele certo dia estava num policiamento ostensivo, preventivo, que eles fazem isso, né? E aí, lá nesse policiamento que ele se encontrava, num certo instante, um veículo zigue-zagueando no trânsito e costurando, passou por ele e ele deu um comando de pare, dizia ele, né? Mas aquele motorista não parou e seguiu viagem. E então, ato contínuo, aquele policial militar conta que ele puxou do bloco de notificação e autuou várias vezes aquele condutor. Ao final da tarde, aquele policial militar estava na rodovia pedindo carona. E na rodovia, para pegar o ônibus, a condução dele, mas no instante anterior ao ônibus, um veículo para. E quando ele se depara, era quem? O motorista que ele havia, então, autuado várias vezes. E ali ele já estava um pouco envergonhado, mas o motorista talvez fosse espírita, mas quem sabe? Que importa também? Sim, não importa. Não importa. O motorista, então, começa a conversar, iniciar um diálogo, e ele conta que ele estava com a esposa que havia parido uns 30 minutos anteriores, que a esposa entrou em trabalho de parto dentro do automóvel e a esposa chegou no hospital depois de algumas manobras no trânsito e deu à luz com segurança, o filho com saúde e tal. Aquele policial, e ele conta que ele não sabia o que fazer. Mais adiante,
assim que ele pôde, naquela época podia, ele pegou todas aquelas autuações e inutilizou-as. Mas qual a mensagem? Porque lembrei, nós nunca sabemos o que leva o nosso irmão a tomar certas atitudes. E que por vezes tem a aparência de ser algo errado. Mas se nós pararmos para ouvir o outro, a escutatória, sabe, Antônio? Ouvintes, escutar o irmão. Procurar, antes de mais nada, escutar o que ele tem para falar. É muito importante. Nos trará as verdades que necessitamos. Por vezes, aqueles preconceitos estabelecidos, aqueles pensamentos que beiram a maldade por vezes, né? Se esvaziarão quando a gente ouvir nosso irmão, ouvir a verdade dele. Porque com certeza todos nós queremos e desejamos acertar. Às vezes também nos falta, quando nos equivocamos, alguém que nos aponte um caminho correto. Daí nós também, através da escutatória, nós podemos alcançar esta verdade e auxiliar nosso irmão, se for o caso. De uma outra forma, olha, meu irmão, quem sabe, faça de tal forma. Quem sabe, eu creio que você errou no meu ponto de vista, mas aí muda. É diferente de nós fazermos julgamento à revelia. A porta estreita, esta renúncia em favor do próximo, ela nos chama para que nós aprendamos também a ouvir, aprendamos a prestar atenção no nosso próximo. E a pergunta que eu deixo, estamos chegando ao final do programa, para todos nós refletirmos, é uma pergunta que eu vou deixar no ar, para todos nós, não é só para ti, não é só para ti, é para todos nós. Qual é a carreira que foi proposta para mim, para ti, para todos nós? Vamos apostar nessa carreira? Vamos correr esta carreira? Vamos pensar nisso com carinho? Qual é a carreira que foi proposta para cada um de nós? Cada um de nós tem a sua carreira para correr. E nós temos que corrê-la. Menos dia, mais dia. Eu deixo essa pergunta no ar e cada um vai pensar sobre ela. E peço ao irmão Dilson que faça a prece de encerramento para todos nós. Que nós possamos concluir nossa carreira julgando menos, escolhendo a porta estreita da renúncia, dentro dos ensinamentos de Jesus. Que todos nós, então, onde quer que estejamos, seja em nossas casas, seja no trabalho, neste momento, nos postemos em atitude de prece, atitudes pela qual possamos mudar nossas vibrações, acalmar nossos corações, para recebermos em nome de Deus e em nome do Cristo tudo que nós necessitamos. Então, agora sim, ó Pai amado, permita aos bons espíritos, bons amigos, seguirem, percorrerem esses endereços vibratórios que estão sendo formados ou que já se formaram, pela qual irmãos estão em prece, irmãos estão se penitenciando a vós, dobrando os joelhos do orgulho, pedindo humildemente. Vamos pedir, gente, onde quer que estejamos, pedir com humildade: Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Seja acalmando o coração, seja aliviando uma dor. Peçam onde quer que estejam. Deus, me ajude. E que em nome do Pai, possam os bons espíritos, então, trazer a cada um de nós, do alto dos céus, aquele passe, aqueles fluidos que vêm endereçados com o necessário a cada um.
seja para dar as forças que faltam, seja para aliviar a dor da alma ou do corpo. Ó Pai amado, permita também que um pouco destas preces, deste amor que estamos rogando, possa ser endereçado ao mundo, ao planeta, para que possamos contribuir levando amor aos corações dos nossos governantes, que possam repensar sobre o que está acontecendo hoje no mundo, para que nós possamos então percorrer o caminho da transição planetária que já está planejada há muitos milênios. Ó Pai amado, te agradecemos por tudo que somos, por consequência o que temos, que assim